Muito bom dia a todos que estão aqui na sala. Estou muito feliz com essa aula. E eu já quero, de antemão, apresentar o, o nosso professor de hoje, que é o Mirra Gamerman. O Mirra, ele tem formação em rabino, ele é professor. Ele, além de professor, ele é cantor, ele é artista. Eu costumo falar com Glicas que o Mirra, ele é um artista completo, porque ele ensina, ele canta, ele atua, ele tem os momentos de atuação. Ele é muito conhecido e muito respeitado na comunidade judaica. E é um profissional assim que eu tive a honra de conhecer através do Glicas, que é uma pessoa assim incrível. Todas as vezes que ele participa conosco, que ele dá aula, nós aprendemos muito. Então eu quero te agradecer, Mirra, por essa aula, por esse momento especial. Temos muitas pessoas aqui na sala que estão ansiosos por te ouvir. Obrigada por ter aceito esse meu pedido para dar essa aula especial. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Muito obrigado, Laura. Obrigado a todos. Muito prazer conhecer todos vocês. Um grande abraço ao meu querido amigo Marcos, que está aqui também. Marcos Glicas, que para mim é uma fonte de luz e inspiração. Marcos, está ouvindo? Ele está com problema na conexão, Mia. Ele está. Dá para perceber que ele está com uma É, dificuldade aí. uhum. Mia, aqui nós Muito bom. temos várias. Aqui nós temos muitos evangélicos. Eu vou ler aqui essa aula. Ela foi. Eu te pedi por um projeto que a irmã Lázara ela tem. É uma senhora que tem. Ela tem um espaço na casa dela que fica um pouco distante da cidade. Depois eu vou te mostrar um vídeo de como é lá, que as pessoas vão por ajuda, vão por oração e precisam. E ela tem construído 12 quartos lá onde as pessoas podem ir para se hospedar. E cada quarto tem o nome de uma tribo, então por isso a necessidade. Aqui junto também está o pastor Maurício, que é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que me ensina muito, e tem também o pastor Jobs, que é de Nova Mutum, né? Ele nem é da nossa cidade, ele é de Nova Mutum, que é um pouquinho mais longe, que o Mato Grosso é bem extenso, né? Então estamos todos aqui para te ouvir. Que bom. Muito prazer a todos vocês. Muito bom dia. Qualquer coisa, se alguém tiver uma pergunta, faz até o sinalzinho de levantar a mão, a gente para e escuta vocês. Então, se eu entendi bem da Laura, vocês queriam entender um pouco quem foram as 12 tribos de Israel, o que elas representam e o que elas são hoje em dia para o povo de Israel. Porque Exatamente. as 12 tribos de Israel representam o povo de Israel. O povo de Israel tem três pais, três patriarcas, quatro matriarcas, são eles Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel e Leá. E desses três patriarcas e quatro matriarcas saem as 12 tribos de Israel, que dão origem a todo o povo de Israel, que é o que a gente tem hoje. Apesar que a gente sabe que 10 tribos de Israel se perderam nas diásporas, e hoje o que a gente sabe for granted, garantidamente, é que as tribos que existem hoje são as tribos de Judá, Binyamin e parte da tribo de Levi, que é a qual eu faço parte. Eu sou sacerdote. Os sacerdotes e os levitas fazem parte da tribo de Levi, que é a mesma tribo de Arão e de Moisés, que faziam os serviços sagrados no santuário móvel de Deus, no tabernáculo de Deus, quando estavam no deserto. Essas são as três tribos que a gente sabe que existem. As outras se dissiparam pelas diásporas, e que a gente também pode falar um pouco disso, um pouco, se vocês quiserem, mais para frente. Mas vamos lá. A história do povo de Israel começa com Jacó. Jacó é considerado o topo do triângulo. Abraão, Isaac e Jacó formam um triângulo. Nenhum triângulo ele vira essa figura geométrica
se ele não constrói esse pico, essa ponte, essa ponta. É por isso que a Magen David, a estrela de David, são dois triângulos, um para cima e um para baixo, representando, na verdade, representando o lado masculino e o lado feminino, também representando que um ser humano daqui, ele é uma ponta, ele sobe para o céu, ele pode emanar energia para o céu, e a mesma coisa, os céus emanam suas forças para cá, formando o triângulo. Os nossos patriarcas formam um triângulo perfeito. E a ponta do triângulo é Jacó, que deu origem aos 12 filhos de Israel, e é por isso que os nossos sábios dizem que Jacó é o único dos patriarcas que não morreu. Agora, o que quer dizer que Jacó não morreu? Afinal, ele está enterrado em Hebron, na caverna que Abrão, seu avô, comprou de Efron. Ele está enterrado lá. Então, se ele está enterrado lá, ele está morto. Dizem nossos sábios que, já que ele deixou as 12 tribos de Israel nesse mundo, então, do mesmo jeito que a sua descendência está viva, ele está vivo. Então, Jacó, dos 3 patriarcas, é considerado o único patriarca que não morreu, e por isso, se vocês abrirem a Bíblia, o único patriarca que não consta a palavra met, vayamot, que quer dizer morreu em hebraico, é o patriarca Jacó. A única coisa que aparece é vaigvá, é uma outra linguagem de morte, porque ele não morreu, já que deixou as 12 tribos de Israel. Jacó, para poder construir as suas 12 tribos, casou-se com 4 mulheres. 2 são consideradas matriarcas e as outras 2 cucumbinas. Apesar que o Midrash diz que elas eram irmãs, as 4 eram irmãs, mas 2 são consideradas matriarcas, são elas Raquel e Leá, e as outras 2, Bilhá e Zilpá, são servas, são serventes de Raquel e Leá, e com essas 4 mulheres, ele constrói a sua família de, na verdade, 13 filhos. 13 filhos, porque nascem 12 meninos e uma menina. Isso de acordo com a explicação simples. Nossos sábios dizem que possivelmente nasceu com cada tribo gêmeos. E com uma das tribos, que a gente vai falar mais para frente, nasceu 2 gêmeos. E nossos sábios também explicam que uma gêmea de um irmão casou com o outro irmão. Isso também são explicações que estão nos nossos sábios. Mas a explicação simples que Jacó teve 13 filhos, 12 meninos, que são as 12 tribos, e uma menina chamada Diná. Ela não conta como uma tribo de Israel. Aliás, nossos sábios também dizem que Diná casou com Shimon. Shimon é o segundo filho de Jacó pela Leá, ou seja, casou com a sua própria irmã, porque depois que Diná foi estuprada por Shechem, na cidade de Shechem, ela foi raptada e sequestrada e estuprada, ninguém quis casar com ela, ela ficou muito preocupada. Shimon, que salvou ela, junto com seu irmão Levi, e mataram toda aquela cidade, prometeu casar com ela. Desculpa, eu acho que entrou algum telefonema antes. Prometeu casar com ela para que ela não se sinta sozinha. Então, isso também é uma explicação que o próprio irmão Shimon casou com a Diná. Vamos lá. Começando, então, por Leá. Leá foi a primeira a se casar com Jacó. Na verdade, Jacó amava a Raquel. Raquel era a filha menor de Labão. Mas Jacó era apaixonada por Raquel. Prometeu trabalhar 7 anos para Labão, em troca da Raquel. Labão não era um homem do bem. A Torá diz que ele era um enganador. E após 7 anos de trabalho, no dia das núpcias, Labão trocou a sua filha Raquel pela sua filha Leá.
Nossos sábios dizem, a primeira pergunta que vocês devem ter, mas como assim? Ele não percebeu? É uma outra mulher? Os traços não eram iguais. Inclusive, a Torá diz que os olhos de Leá eram inchados. Raquel tinha traços muito mais belos do que de Leá. Leá chorava porque ela achava que, por ser a primogênita, ela vai casar com Esaú, e a Raquel, por ser a segunda, vai casar com Jacó, que é o segundo. Então, está escrito que os traços de Leá não eram tão bonitos como os traços de Raquel. Como, então, Jacó se confundiu? Dizem nossos sábios que, na noite de núpcias, Jacó já suspeitava que Labão era um enganador e que poderia enganar Jacó trocando as esposas. Então, Jacó entregou para Raquel sinais, códigos, para que quando ela entrasse no palio nupcial, ela entregasse esses sinais para ele, garantindo e confirmando que quem está embaixo do palio nupcial é a Raquel e não a Leá. E dizem nossos sábios que, para não envergonhar a sua irmã mais velha, sabendo que Labão vai de fato colocar a filha mais velha no palio nupcial e não a Raquel, Raquel então entregou esses códigos para Leá, e quando Leá subiu no palio e entregou os códigos para Jacó, Jacó estava convencido que ele estava casando com a Raquel, mas ele estava casando com a Leá. Tudo para não envergonhar a sua irmã. Leá, então, foi a primeira a casar. No dia seguinte, Jacó acorda e vai até Labão e diz: você me enganou? Eu trabalhei 7 anos para você, pela sua filha menor, e como você vai e me entrega a sua filha maior? Labão, então, responde para Jacó: olha, aqui a gente não pode fazer assim, de entregar uma filha menor quando a gente tem uma filha maior. Trabalhe para mim mais 7 anos e eu vou te dar a sua amada Raquel. E assim foi. Está escrito na Torá que passou 7 dias, ele se comprometeu 7 anos, mas após 7 dias de festa da Leá, como é o costume judaico, a gente também faz 7 dias de festa. O número 7 é um número muito poderoso no judaísmo, porque ele representa a 7ª dimensão. Existem 6 dimensões físicas. A 7ª dimensão, ela é uma dimensão fora do contexto material, porque nós temos direita, esquerda, frente, trás, cima, baixo. A 7ª dimensão é uma dimensão fora do materialismo. Então, por isso, na religião judaica tem muito número 7. São 7 dias de festividade de um casamento. São 7 dias das festas judaicas. São 7 dias que a gente lembra um falecido. São as leis de luto, são as principais, são 7 dias. E é por isso também a estrela do Davi, que são 6 triângulos, o 7º, a parte 7ª é a parte interior da estrela do Davi, que é a parte fora do materialismo. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Pode seguir? Pode seguir. Muito... Depois de 7 dias e mais 7 anos, Labão então entrega Raquel para seu genro Jacó. E cada uma leva consigo uma serva. Leá leva Zilpá, que é a serva menor. Bilhá leva a serva maior. Desculpa, Raquel leva a serva maior, Bilhá. Está escrito nos nossos sábios que é assim que se fazia. A serva mais velha para a filha mais jovem. A serva mais jovem para a filha mais velha. Então, Leá entregou Zilpá e Raquel entregou Bilhá, formando, então, 4 esposas, e das 4 esposas, os 12 filhos de Israel. E a Torá diz que a primeira a ter filhos é a Leá. Exatamente por ela não ser tão querida de Jacó, Deus viu o sofrimento de Leá.
por não ser essa amada, é a mais próxima de Jacó, e abriu o ventre dela com os primeiros filhos e as primeiras tribos de Israel. E agora eu vou entrar no tema do que vocês querem que eu fale, que é os nomes das tribos de Israel. Só uma pequena introdução. Na religião judaica, o nome simboliza a essência de uma pessoa. Quando nós, judeus, damos o nome para um menino, que é no dia da sua circuncisão, no 8º dia, e para a menina, que é no dia do Kiddush, no primeiro Kiddush, na Torá, no primeiro Shabat, na primeira subida à Torá, a gente dá o nome da menina. Nessa hora, dizem nossos comentaristas, que entra a própria essência do nome dentro daquela pessoa. É por isso que não é possível trocar um nome de uma pessoa. Nós podemos acrescentar. É uma prática judaica, por exemplo, que uma pessoa que está muito doente ou passando por problemas gravíssimos na sua vida, que a gente acrescenta um nome na vida dela, mas mudar jamais. Conheço até uma história de um casal ultra-ortodoxo e a esposa estava no hospital para ter filho, isso foi antes do Shabat. Vocês sabem que os ortodoxos no Shabat não falam por telefone e também evitam querer saber o sexo do bebê. E por algum motivo o pai achava que era uma menina e recebeu uma mensagem pouquinho antes do Shabat, que nasceu e ele achou que era uma menina, mas era um menino. Ele acabou subindo na Torá e dando o nome de uma menina para o seu filho. Foram perguntar para grandes sábios que falaram que no dia da circuncisão desse menino tem que acrescentar um nome, mas não vai poder arrancar o nome de menina que ele recebeu. Só para vocês verem a tamanha responsabilidade que a gente vê a questão do nome. Porque o nome representa uma energia, uma força que a criança estará recebendo no dia ou da circuncisão, ou que seu pai sobe a Torá e dá o nome. Eu falo energia porque as letras judaicas são energias. O mundo foi criado com letras judaicas. Os nossos livros místicos dizem que as letras que criaram o mundo. Dessa forma, quando eu junto letras, eu junto energias. E eu crio significado, eu crio essências. Cada tribo de Israel tem um nome, tem um significado, tem a sua essência. E é o que a gente vai ver hoje. Até aqui, tudo bem? Se alguém de vocês quiser fazer alguma pergunta, tem um chat, que é um espacinho onde você escreve a mensagem, você pode escrever a pergunta aqui. Ou faz um sinalzinho que aí eu te ajudo a sair do mudo, porque tem um desenho do microfone que todos estão mutados. Então, se você quiser fazer uma pergunta, faz um sinal que eu vou lá, tiro você do mudo e a gente consegue te ouvir. Vamos lá. O primeiro bebê que nasce para Jacó é da sua mulher Leá, da matriarca Leá, e o primeiro bebê, o primogênito, recebe o nome de Reuven. Reuben. A palavra Reuven, em hebraico, quer dizer Reu Ben. Reu quer dizer vejam o meu filho. Raquel com isso, desculpa, Leá com isso estava se vangloriando perante as outras mulheres. Vejam o meu filho. A partir de agora que eu tenho um filho, o meu marido passa a me amar. Que Atai Erravani Ishi, agora o meu marido passa a me amar, porque eu tenho para ele um significado maior do que as outras mulheres. Eu trouxe para ele a sua semente para o mundo. Eu trouxe o meu filho, o primeiro filho dele, chamado Reuven. Então, Reuven quer dizer, vejam o meu filho. Agora o meu marido vai me ver e agora a minha dor, o meu sofrimento foi visto, foi percebido. Leá sentia sofrimento por não ser a querida
de seu marido Jacó. Nossos sábios dizem que ela foi mais além. Ela fez uma comparação. Veja a diferença entre o meu filho da diferença do filho do meu sogro. Quem é o filho do sogro dela? Quem era o sogro de Leá? Isaac, correto? Um dos filhos de Isaac não era somente o marido dela, Jacó, mas também Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitude para Jacó. Disse Leá: olha a diferença do meu filho para o filho do meu sogro Esaú. Esaú desprezou a primogenitude. Já o meu filho jamais desprezou a primogenitude. Ele, mesmo sabendo, que eles eram todos profetas, que José vai nascer de Jacó e que ele vai ser uma tribo dividida em dois, e que ele também vai herdar a terra de Israel, Reuben não entregou para Yosef a primogenitude. Ele continuou sendo o filho primogênito de Yaakov. Então, quer dizer, nossos sábios, que está inserido nesse comentário, Reuben, vejam o meu filho, vejam a diferença entre meu filho e o filho do meu sogro. Como curiosidade, vou contar para vocês que as tribos de Israel tinham também bandeiras. Quando elas andavam no deserto, eles eram divididos em acampamentos. O povo de Israel era dividido em acampamentos. A tribo de Ben carregava a bandeira de violetas, mandrágora. Por que carregava o símbolo de violetas? Porque Reuven foi o que encontrou mandrágoras, violetas, e entregou para sua mãe Leá. Raquel desejou essas violetas e ela trocou. Olha o que aconteceu, pessoal. Ela Olha, trocou. gente, será que ele sabe que eu tô online? Sabe? Aonde que eu tô? Raquel trocou a noite dela de ficar com seu esposo Jacó em troca das mandrágoras. E desse filho, e dessa noite, veja bem, era Raquel que tinha que ficar com Jacó naquela noite. Jacó, então, deixou de ficar com a Raquel em troca das mandrágoras de Reuven. E, em troca disso, ficou com Leá, e dessa relação nasceu outro filho para Leá. E por causa que ela meio que desprezou aquela noite com Jacó, dizem nossos sábios que por causa disso ela não se deitou eternamente com Jacó no túmulo de Jacó. A única matriarca que não foi enterrado na caverna de Mearat Marpelá, a caverna comprada por Abrão, foi a Raquel, porque ela desprezou aquela noite de se deitar com seu marido Jacó em troca das mandrágoras, das violetas. E é por isso que a tribo de Reuben carrega na sua bandeira o desenho de violetas, mandrágoras. Certo? Muito bem. Depois disso, Leá teve mais um filho, um segundo filho que representava a segunda tribo de Israel, chamada Shimon. Em hebraico, Shimon vem da palavra lishmoa. Lishmoa significa escutar. Disse Leá que chamar Hashem, porque Deus escutou que Senuá Anochi, que eu sou a odiada. E já que Deus escutou que eu sou a odiada, eu quero chamar o meu filho de Shimon, a segunda tribo de Israel. Então, Shimon. Na bandeira de Shimon, carregava o desenho das muralhas de Siquém, representando a história que Shimon salvou a sua irmã Diná do estupro de Siquém e matou, junto com seu irmão Levi, toda a cidade de Siquém. Por isso, na bandeira dele, tinha Shimon. Simeão, correto. Simeão.
em hebraico vem da palavra lishmoa, escutar. Aliás, os muçulmanos também falam isma, isma, eles falam isma. Isma quer dizer, em árabe, escutar também. O terceiro filho de Jacó, também com a Leá, se chamou Levi. A palavra Levi, em hebraico, significa acompanhar, estar do lado. Disse Leá, agora o meu marido vai me acompanhar. Por quê? Porque se nós seremos 4 mulheres para ele, elas eram profetas, elas sabiam que 12 tribos tinham que sair de 4 mulheres. Se 4 mulheres, cada mulher, pela lógica, tem que ter 3 filhos. Se eu já completei a minha parte, disse Leá, o meu marido vai me acompanhar de uma forma igualitária. Então, ela chamou o seu terceiro filho de acompanhamento, Levi, aquele que acompanha, porque a partir de Levi, ela cumpriu a sua parte como matriarca, dando para Jacó 3 filhos, o que seria dividir, se fosse dividir igual, todas teriam que ter 3 filhos. Nossos sábios dão outros nomes, outras explicações para Levi, porque Levi é a tribo dos sacerdotes que carregam os presentes e os donativos do povo para o santuário de Deus. Então, por eles carregarem esses presentes, carregarem essas oferendas, eles receberam o nome de Levi. Então, todos os sacerdotes e os levitas do povo de Israel pertencem à tribo de Levi. Eu sei que sou da tribo de Levi, porque eu sou Cohen, sou sacerdote. O povo de Israel é dividido em 3 categorias: Cohen, sacerdote; Levi, os levitas; Israel, que são o resto do povo, o resto das tribos. Então, existe uma hierarquia dentro do povo de sacerdote, levita e israelita. Na nossa tradição, tudo é feito primeiro pelo sacerdote, em seguida o levita e depois o israelita. Na hora que a gente lê na Torá, o primeiro a subir a Torá, a fazer a bênção da Torá, é o sacerdote. Depois é o levita, depois é o israelita. Essa é uma ordem de hierarquia, porque os sacerdotes trabalhavam no santuário sagrado de Deus. O quarto filho, o Levi, vamos lá, a tribo de Levi tinha na sua bandeira o peitoral, o Roshen, o peitoral das 12 pedras do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único que carregava o peitoril com 12 pedras contendo o nome das 12 tribos. E já que é da tribo de Levi que sai o sumo sacerdote, a bandeira de Levi era representada por esse peitoril com as 12 pedras, tinha o desenho do peitoril com as 12 pedras. O quarto filho de Jacó com Leá foi Yehudá. Vocês devem chamar de Judá. A palavra Judá, aliás, judeu, vem da palavra Yehudá. Yehudi, em hebraico, é judeu, que vem da palavra Yehudá. A palavra Yehudá, Judá, em hebraico, quer dizer agradecimento. Depois que Leá ganhou Yehudá, ela fez um agradecimento a Deus. Deus, ganhei mais do que a minha parte. A lógica é que cada mulher tem que ganhar 3 filhos. Eu ganhei 4. Então está na hora de eu agradecer a Deus por ter ganhado essa parte mais do que as outras mulheres de Jacó. Interessante notar que Yehudá não é somente agradecimento, mas também reconhecimento. Porque às vezes a gente pode agradecer, mas não reconhecer. Yehudá é símbolo de reconhecimento. Por quê? Vocês devem conhecer o episódio em que Yehudá casou o seu filho
com uma moça chamada Tamar. Não era uma boa pessoa. Está escrito que na hora de fazer o ato conjugal, não queria dar o sêmen para sua esposa Tamar. Então, meio que ele só aproveitava dela e ela queria muito poder trazer filhos da tribo de Eudá. Então, Deus matou ele por essa conduta. Logo depois que ele faleceu, Yehudá entregou o seu segundo filho, Shelah, para casar com Tamar. E ele, desculpa, Onan, seu segundo filho, Onan. O segundo filho fez a mesma prática que o primeiro. Não quis dar o seu sêmen para a sua esposa. E Deus matou ele. Ela ainda apostava no Shelah, no menor. Só que ele era ainda muito pequeno para poder se casar. Então, Judá manda Tamar para sua casa, volte para a casa dos seus pais, e quando ele ficar maior, eu vou entregar ele para você conseguir trazer filhos. Só que ele cresceu e ele não entregou Shelah para Tamar. Tamar ouviu de que ele cresceu, ficou muito chateada, e quando escutou que Eudá estava se aproximando da cidade dela, se vestiu como uma prostituta, assediou Yehudá, e Yehudá acabou dormindo com a sua nora. E acabou engravidando a sua nora. Quando Yehudá, sem saber, porque ela estava vestida de uma outra mulher, diferente do que aquela Tamar que ele conheceu na casa dele. Quando descobriram que Tamar estava grávida, aproximadamente no 3º mês, porque é o mês que já fica aparente, Yehudá mandou queimar a sua nora Tamar. Como diz a lei judaica propriamente dita diz que a filha de um sacerdote deve ser queimada se ela praticou a prostituição. Vejam, pessoal, a gente não aplica essas leis hoje em dia. Isso antigamente praticava-se as leis que a filha de um sacerdote, se praticava a prostituição e ficava comprovado, ela ganhava a punição de ser queimada. Judá, então, proclamou que a sua nora, Tamar, devia ser queimada por ter cometido prostituição porque ela devia estar casada com Shelah. Como ela está grávida? Nessa hora que ela ia ser queimada, ela chegou e disse: mande para Judá o cajado dele, porque Judá não conseguiu pagar os honorários dela. Judá deixou, então, o cajado dele, uma roupa superior a dele, e o anel que eles utilizavam para fazer os carimbos, como uma garantia que ele vai pagar ela pelos honorários dela. E na hora que ela ia ser queimada, em vez de humilhar o seu sogro, está escrito que ela falou: olha, de quem pertence esse cajado? E de quem pertence esse anel? E de quem pertence essa roupa? É dele que eu estou grávida. Nessa hora, Judá olhou os seus pertences e ele podia não ter falado nada, ninguém ia saber. Ele falou: Tzadekah mimeni. Ela tem razão. Ele consentiu o seu erro. Óbvio que depois ela não foi queimada. Desse casamento, dessa relação, nasceram Peretz e Zerach. É desse casamento que nasceu o rei David. É desse casamento que vai nascer Messias. E dessa relação que vai nascer a pessoa que vai redimir toda a humanidade do seu sofrimento. Nos ensinando que, às vezes, coisas boas podem vir de coisas ruins. Mas por que eu quis chegar nessa história? Porque a palavra Yehudá, Judá, também não é só agradecimento, mas é o ato de confessar. O fato que ele confessou o seu erro mostrou um ato de bravura, de heroísmo. Uma pessoa confessar um erro
Mostrar ao outro que ele tem erro na história é um ato de bravura. Não é à toa que Eudá é comparado ao leão. O leão é o rei da selva. Impõe o seu medo perante os outros animais, até mesmo maiores do que ele. Impõe a sua bravura. Na bandeira de Yehudá estava o leão. E de Yehudá nascem todos os reis do povo de Israel, com a exceção de Saul, que foi o primeiro rei. Saul foi da tribo de Benjamim. Todos os outros reis que viveram na história judaica, todos saem de Yehudá, como uma promessa que de lá vai sair reinado, kingdom. Então, quando a gente fala de filmes como Rei Leão, que o leão é o rei da selva, tudo isso tem uma fonte judaica. Já na Torá, na Bíblia, a gente vê que o leão é um rei, que o leão representa reinado, que a tribo de Yehudá significa reinado. Certo? Muito bem. Depois desse quarto filho, Raquel começou a ficar muito incomodada, que ela não podia trazer filhos para Jacó, ela era estéril. Ela falou: se eu continuar assim, eu sou uma pessoa morta. Por favor, traga-me filhos, porque uma pessoa que não tem filhos, ela é como uma pessoa morta. Jacó até ficou brava com Raquel. Como eu sou Deus que decido se você vai ter ou não vai ter filhos? Então, ela toma a mesma iniciativa da sua avó, da sua matriarca, Sará. O que Sará fez quando descobriu, quando ela era estéril? Ela entregou a sua serva, a sua servente, Hagar, para se casar com Abrão, e desse casamento nasce Ismael. Ela falou a mesma coisa, se a Sarai teve uma iniciativa tão bonita, que através que ela trouxe a servente para se casar com seu marido, depois ela acabou tendo um filho, eu também quero fazer a mesma atitude. Então deu a sua serva Bilhá para se casar com Jacó. Jacó, então, casou-se com Bilhá e teve um filho chamado, o primeiro filho chamado Dan. Quem chamou esse filho de Dan não foi a serva. Quem chamou esse filho, quem chamou os filhos, o nome dos filhos das servas, são as matriarcas, pessoal. Não são as servas que chamaram os seus filhos o nome, elas não puderam escolher os filhos. Como foi uma atitude de Raquel de entregar a sua serva para o seu marido, quem deu o nome de Dan foi a Raquel. Dan, em hebraico, significa julgamento. Disse Raquel: Deus fez juízo, Deus fez justiça, porque através que eu dei a minha serva para o meu marido, de uma certa forma, eu trouxe uma semente para o meu marido. Por isso, Dan é justiça. Din em hebraico é justiça. Dan quer dizer justiça. Certo? Aliás, da tribo de Dan, não sei se vocês sabem, nasce um homem. Marcos, tem uma pergunta? Antes disso, algumas curiosidades sobre a tribo de Dan. A tribo de Dan era a última tribo. Quando eles andavam no deserto, a tribo de Dan era a última tribo do acampamento judaico. O povo de Israel estava dividido em 5 setores: setor leste, setor sul, setor oeste e setor norte. Para cada setor, 3 tribos. E a tribo de Levi ficava no meio. E eles andavam todos juntos, cada um com a sua bandeira. E a tribo de Dan era a última tribo do povo de Israel, por ser a mais numerosa. Dizem nossos sábios que eles cuidavam dos que iam no deserto, eles cuidavam dos que caíam no deserto e também recolhiam os pertences que ficavam para trás do povo de Israel. A tribo de Dan coletava, por serem muito numerosos.
Então, a tribo de Dan é a tribo é a última tribo do acampamento do povo de Israel. A tribo de Dan tinha um desenho de uma cobra. A tribo de Dan foi comparado a uma cobra. Alguém de vocês sabe que figura muito importante nasceu da tribo de Dan? Alguém de vocês sabe? Alguém? Deixa eu tentar desmutar aqui, que a irmã Lázara está tentando responder. Não, Moisés não é da tribo de Dan, porque Moisés é da tribo de Levi. Moisés é levita. Sabe, irmã Lázara? Tem um desenho de um microfone aí embaixo da senhora, só apertar nele que volta a falar. Alguém? Acho que a irmã Lázara sabe, mas ela não está conseguindo sair do mudo. Pode responder, Mirra. Da tribo de Dan sai um dos homens mais fortes que a humanidade já conheceu, Sansão. Sansão era um homem cabeludo, foi um juiz do povo de Israel, era um homem cabeludo que ele desde sua nascença, a sua mãe já desde a sua gravidez se absteve do que um nazir tem que se afastar, que é do vinho, de impurezas. Já nasceu com uma pureza, e essa pureza também se vê através do cabelo, que ele nunca cortou o cabelo. O Sansão lutou a vida toda com filisteus. Está escrito que Dalila, uma das suas esposas, queria tanto descobrir de onde vinha a sua força, acabou cegando ele. Ele pediu mais uma vez força para Deus, cortou o cabelo dele, ele perdeu as forças quando cortaram o cabelo dele. Ele pediu mais uma vez, a última vez antes de morrer, uma força especial para Deus quando ele arrancou duas estacas que faziam base de uma casa onde tinha uma festa de filisteus. Ele derrubou, matou todos os filisteus junto consigo mesmo, acabou morrendo nesse trágico episódio, acabou matando a si mesmo, mas porém matando os filisteus. Então Dan foi comparado a cobra. A cobra tem um poder, dizem isso não é só nossos sábios que dizem, mas a cobra tem um poder que ela dá uma picada, você vira as costas, ela pode dar uma segunda picada, ela é armumit, ela a palavra armumit em português, como se traduz? Ela é estrategista. Estrategista. Então, a tribo de Dan era considerada estrategista. Ela tinha, na sua essência, a cobra, que é um ser estrategista. E por isso a gente vê que as figuras que saem de Dan são estrategistas. Se vocês lerem a história de Sansão, Sansão, na vida toda, foi um estrategista. Brincou com as suas charadas perante os filisteus. Bom, isso é um tema por si só de uma aula. Vamos lá, continuando. Bilhá teve um segundo filho para Jacó. Esse filho se chamou Naftali. A palavra Naftali significa se juntar. Raquel diz, a partir do momento que eu tenho agora um segundo filho, através da minha serva, estou me juntando à minha irmã no processo de trazer filhos e descendência para o meu marido Jacó. Naftali foi abençoado por rapidez, presteza, agilidade. É por isso que a bandeira de Naftali tinha uma gazela, que simboliza a agilidade. Nossos sábios dizem que quando Jacó foi enterrado, quando os filhos de Jacó queriam enterrar o seu pai na caverna, como o último espaço da caverna, que já tinha Abrão,
Tinha Isaac e tinha mais um espaço, Jacó. Nessa hora, os descendentes de Esaú queriam enterrar ele lá. E começou uma briga. Quem merece o último espaço da caverna? Os filhos de Jacó disseram para Esaú que o pai fez um contrato. E esse contrato comprova que esse último espaço da caverna pertence a Jacó e não a Esaú. Onde estava esse contrato? Foi esquecido no Egito. E eles estavam com o caixão de Jacó para ser enterrado na terra de Israel. Não, gente, é longe, a pé é longe. Caravanas, antigamente, como eles andavam, é longe. Dizem nossos sábios que Naftali, por ter sido abençoado com agilidade, presteza e rapidez, correu, em questões de poucas horas, trouxe o contrato para os descendentes de Esaú, mostrando que quem merecia o último espaço da caverna era Jacó. Assim, Jacó foi enterrado na caverna, e a única parte de Esaú que foi enterrado na caverna foi a sua cabeça. Na caverna que estão os 3 patriarcas e as matriarcas, a única parte de Esaú que está enterrado lá foi a cabeça de Esaú, porque o buraco que sobrou acabou virando para Jacó. E quem trouxe esse contrato foi Naftali, que foi abençoado como uma gazela com rapidez e agilidade. Muito bem. Leá, quando viu que a sua irmã menor, Raquel, deu a sua serva para o seu marido, falou: eu também vou fazer isso. Vou pegar a Zilpá e vou também dar para o meu marido para trazer filhos. Zilpá, então, se casou com Jacó e teve o primeiro filho chamado Gad. Em hebraico, Gad quer dizer corte. Também quer dizer sorte. Olha que interessante. A palavra C também faz o fonema do S. Verdade? A palavra C também faz o fonema do S, de vez em quando, dependendo como você usa. Então, Gad quer dizer corte, que quer dizer sorte. Disse Leá: eu tive sorte. Agora eu tenho, através da minha serva também, a oportunidade de trazer filhos para o meu marido Jacó. Então, através disso me veio a sorte. Olha que mulher sortuda que eu sou. E também quer dizer corte, porque dizem nossos sábios que de todas as tribos, a única tribo que nasceu com a circuncisão já feita foi Gad, que quer dizer corte. Ele já foi cortado, já nasceu cortado do seu prepúcio, já teve o seu Brit Milá, sua circuncisão feita. Uma terceira explicação quer dizer Gad, Bagad. Ela falou Bagad, veio o Gad. A palavra Bagad, quando a gente junta em hebraico, significa traição. Leá disse: através que eu dei a minha serva para o meu marido, de uma certa forma, eu induzi a traição. Porque agora meu marido não é só mais meu, é da minha serva também. Então ela falou Bagad, veio uma traição. Essa é uma terceira explicação porque ela chamou ele de Gad. Também tem na sua palavra traição. Muito bem. Aí teve aquele episódio das mandrágoras, em que Reuven traz as mandrágoras para sua mãe Leá. Raquel deseja elas e troca a noite com Jacó pelas mandrágoras. E aí ele se deita com a Leá, e aí nasce um outro filho por conta daquela relação, chamado Issachar. Issachar. Em hebraico, Issachar vem da palavra Sachar. Sachar quer dizer recompensa. Ela disse: ganhei a minha recompensa por ter dado as minhas mandrágoras para minha irmã. Através que eu paguei com as mandrágoras à noite com Jacó, fui recompensada com Issachar, que quer dizer recompensa. Nasce, então, para a Leá o quinto filho,
que é a quinta tribo do povo de Israel. Na verdade, não é a quinta já, porque já nasceu outros 2 bebês, mas eu me refiro ao 5º bebê de Leá, certo? Aí ela teve um 6º filho, chamado Zebulun. A palavra Zebulun em hebraico quer dizer parte. Eu recebi toda a minha parte, porque, na verdade, a conta dela foi o seguinte: se cada mãe tem que ter 3 filhos para ser igualitário, agora que eu tenho 6 filhos, eu recebi todas as partes de todas. Tudo que todas poderiam ter, eu já tenho, porque metade do povo de Israel saiu de mim. Então, ela chamou isso de parte. Zevulun significa parte. Agora, uma curiosidade sobre Issachar e Zevulun. Issachar e Zevulun são esses 2 filhos que nascem depois do episódio das mandrágoras, formam o primeiro contrato de negócios, economicamente falando, o primeiro contrato que a humanidade já assim, a gente não encontra na história da humanidade o conceito de contrato, relações comerciais. A primeira vez que aparece relações comerciais, contrato de um relacionamento comercial, é Issachar e Zevulun. Por quê? Issachar estudava a Torá. Issachar eram estudiosos da Bíblia. Issachar eram astrólogos, entendiam de posicionamento de lua, sol, terra, conseguiam entender quando que é o ano novo, quando que é o mês novo, quando são as festividades, e eles ensinavam isso para o resto do povo. Para eles poderem ser estudiosos da Torá, Zevulun saía e trabalhava. É por isso que a bandeira de Zevulun é representada por um navio. O desenho da bandeira era um navio que representa o comércio. Zevulun trabalhava, Issachar estudava. Zevulun chegava para Issachar: pega parte do meu dinheiro, em troca disso, os méritos do seu estudo vão para mim. Até hoje, o povo de Israel utiliza esse contrato fazendo o seguinte: as pessoas que têm mais facilidade para o estudo vão estudar, as pessoas que têm mais facilidade para o comércio vão trabalhar, um pouco do dinheiro dos empresários vai para os estudiosos e os méritos dos estudos dos estudiosos vão para os empresários. Então, o Issachar menciona o nome do empresário, pedindo nas rezas dele para abençoar o empresário com dinheiro. O empresário devolve para Issachar em forma de dinheiro. E esse relacionamento se tornou o famoso contrato Issachar e Zevulun, onde que alguns estudam e outros trabalham. Certo? Depois que nasceu Zevulun, nasceu uma menina, um 7º filho, um 7º bebê para Jacó, que não fez parte da tribo de Israel, mas era mais uma gravidez, mas mais gestação, chamada de Diná. A palavra Diná, vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu já falei para vocês que Dan quer dizer o quê? Julgamento. A palavra Diná quer dizer julgamento também. Por que Leá chamou a sua filha de Diná? Julgamento. Dizem nossos sábios, Leá fez um julgamento para si mesmo. Ela falou, quando ela estava grávida, se este bebê for homem, a minha irmã Raquel só vai poder ter um filho. Veja, já tem 6 bebês homens de Leá. Já tem 2 bebês homens de Bilhá. Já tem 2 bebês homens de Zilpá. Se eu ganhar o 11º bebê e ele ser homem, a minha filha, a minha irmã Raquel, vai ter menos bebês do que as serventes. E ela vai automaticamente se sentir muito mal. Dizem nossos sábios que esse bebê na barriga de Leá, que era um homem,
se tornou mulher depois que Leá rezou muito forte para não ser um homem e poder sua irmã Raquel ter 2 bebês. Ela fez um julgamento, ela se auto-julgou com a pena de din, de pedindo para Deus, por favor, transforme esse menino numa menina para que a minha irmã Raquel possa ter 2 meninos. Assim, nasce uma menina e ela chama ela de Diná, que quer dizer julgamento. Certo? Já temos ao total 6 de Leá, 7 de Leá, na verdade, 2 de Bilhá e 2 de Zilpá, já são 11 filhos. 10 homens, 11 filhos. Diz a Bíblia, Deus se lembrou de Raquel por último, escutou as suas preces e abriu o seu ventre. Ela teve o seu primeiro bebê, que se chamou Yosef. A palavra Yosef quer dizer, tem algumas explicações, mas a explicação mais simples quer dizer que Deus reuniu a minha vergonha. Asaf Elohim et herpati. Deus reuniu a minha vergonha através desse bebê. Através desse bebê, Deus enxergou quanta vergonha eu estava passando perante Leá e as serventes, que todas tinham filhos, só ela não podia ter filho. Então ela chamou ele de Yosef, que quer dizer reuniu. Colocou toda a minha vergonha para ser apagada dentro desse filho chamado Yosef. A palavra Yosef também quer dizer acrescentou. Ela disse e profetizou, através desse bebê Yosef, Yosef vai se acrescentar mais um filho. Ela profetizou que ela vai ter o último filho de Jacó, que seria o Binyamin. Só que esse filho veio a nascer quando eles estavam no caminho de volta de Labão para a terra de Israel, e ao dar a luz de Binyamin, com as dores do parto, Raquel morre e Binyamin nasce. Então ele é chamado, na hora que ele nasce, ela chama ele de Ben-Oni. Ela chama ele de Ben-Oni, filho do meu sofrimento, filho da minha dor, filho do meu trauma, porque ela estava tendo um trauma muito grande, uma dor muito grande. Já Jacó chamou ele de Ben-Yamin, filho da terra de Israel. A terra de Israel é chamada de Yemin, que quer dizer direita. Nossos sábios dizem que Israel é a direita do mundo. A terra de Israel é considerada chamada de Yemin, direita. Porque a direita simboliza força. A mão direita, para a maioria das pessoas, é a mão forte. É a mão que a gente conduz. A terra de Israel representa a força do globo terrestre. Não é à toa que hoje, que a gente está passando por uma guerra, num espaço de terra tão pequeno, consegue fazer tanto barulho, mas tanto barulho, um espaço de terra tão pequeno. Um espaço de terra que, ao longo de toda a história, foi permeada por guerras, brigas, disputas. Babilônicos, assírios, romanos, persas, judeus, árabes, todos eles, ao longo da história, disputaram por um pedaço de terra muito pequeno. É uma terra que simboliza força, é uma terra que simboliza a presença de Deus para todas as religiões. Então ele foi chamado Benjamim, o filho da terra de Israel, foi o único que nasceu na terra de Israel. Benjamim é representado na sua bandeira por um lobo. O lobo tem uma característica de, não sei se vocês já repararam, podem ver Discovery Channel, reparem o lobo como ele é um tipo de caçador que pega as coisas sem permissão. O lobo, ele é aquele caçador que rotefa, a gente fala. Ele rapta. E se vocês verem a história do povo de Benjamim, eu vou contar uma curiosidade para vocês, muito interessante. As 10 tribos se perderam. As tribos que a gente sabe que tem hoje são Levi, que eu pertenço a Levi, e Yehudá, que é de onde vem o rei Davi, e vem o Mashiach, e Benjamim.
os judeus de hoje são ou Benjamim, ou Judá, ou levitas. São as 3 tribos que não se perderem. Mas olha que curiosidade. A história conta que a tribo de Benjamim quase se perdeu na época dos juízes. E exatamente pela característica de serem lobos. Benjamim serem lobos. Que a história conta que houve uma mulher chamada Pileges Bagivá, uma mulher não judia casada com um judeu, que a tribo de Benjamim estuprou e matou ela. Tá isso nos nossos livros dos profetas. A tribo de Benjamim matou e estuprou essa mulher. Está escrito que o marido dela mutilou a mulher em 12 pedaços e mandou para cada tribo de Israel, dizendo: olha o que a tribo de Benjamim fez. Estupraram uma mulher até ela morrer. Está escrito que estupraram ela do anoitecer ao amanhecer. E ela morreu por conta do estupro. Todas as tribos de Israel receberam partes do corpo dessa mulher e julgaram ser impossível deixar uma história dessa acontecer dentro do povo de Israel. Eles foram até a tribo de Benjamim e falaram: ou vocês vão se manifestar contra os agressores, ou nós vamos declarar guerra contra a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, que era grande, não se manifestou contra os agressores. E o povo de Israel declara uma guerra aberta contra a tribo de Benjamim. Foi uma guerra sangrenta, que muitos do povo de Israel morreram também, mas depois de algumas invasões, o povo de Israel dizimou a tribo de Benjamim, sobrando só 700 pessoas. De vários milhares, sobraram só 700 pessoas. E fizeram uma promessa para eles também. Nós, das tribos de Israel, não vamos casar as nossas mulheres com as tribos de Benjamim. Esses 600, 700 que sobraram vão morrer e vai sumir do mapa a tribo de Benjamim. Depois, vários sábios das tribos de Israel se reuniram e falaram que a grande força do povo de Israel está nas 12 tribos. Não é à toa que Jacó quis fazer 12 tribos. Ele sabia que através das 12 tribos a sua essência estaria viva para sempre. E eles fizeram um combinado, vamos falar assim, que eles vão jogar algumas mulheres na floresta e Benjamim ia poder raptar essas mulheres para poder se casar e dar continuidade à tribo de Benjamim. Porque eles não queriam ferir a promessa deles que eles não poderiam entregar mulheres para Benjamim. Então eles fizeram meio que um combinado, vamos deixar algumas mulheres soltas e Benjamim vai poder raptar elas. E assim o povo de Benjamim se reconstruiu e virou mais uma vez uma tribo grande do povo de Israel, que se anexou ao reinado do sul, que é o reinado de Eudá, que foi as 2 tribos que sobraram das 12 tribos que foram para a diáspora com o exílio de Salmanaser, da Síria, quando exilou o reinado do norte do povo de Israel. Então, a curiosidade que eu queria falar para vocês: a tribo de Benjamim quase foi dizimada, mas hoje, se existem judeus no mundo, provavelmente eles são alguns da tribo de Benjamim, alguns da tribo de Judá e alguns da tribo de Levi. Então, a tribo que quase foi dizimada, hoje representa o povo de Israel, o pequeno povo de Israel, que devem somar 15 milhões de judeus no mundo inteiro. Alguma dúvida? Alguém de vocês tem alguma pergunta até aqui? Pode ou escrever ou liberar o mudo aí de vocês. Clica no microfoninho que vocês conseguem falar. Uma das perguntas depois, Mirra, é quais são as armas de cada uma das tribos? Olha, o povo de Israel não você sabe que
Golda Meir, Golda Meir, que foi a ministra do povo de Israel na guerra do Yom Kippur, disse o seguinte: se os palestinos largarem a arma, não vai ter guerra. Se os judeus largarem as armas, não terá Israel. Eu quero dizer para vocês que eu, Miha Gamerman, 50 anos depois, quero dizer que discuto em parte com Golda Meir. Eu também acredito que se os palestinos largarem as armas, não vai ter guerra, porque nós somos o povo da paz. Nós acreditamos que sem as armas, com a conversa, a gente chega na paz. Mas dizer que o povo de Israel, se largar as armas, não vai ser povo de Israel, eu discuto com Golda Meir. E, na verdade, não é eu que discuto com a Golda Meir, é a Bíblia que discute com Golda Meir. Porque nós não somos o povo da arma. As guerras do povo de Israel sempre foram através de milagres. Não dá para entender como o povo de Israel destruiu tantos povos de uma maneira tão ilógica, se não for que a nossa verdadeira arma é que nós temos o Criador do universo, o poder das rezas e das palavras de Bíblia que saem da boca do povo de Israel. Então, eu não acho que as armas representavam o povo de Israel, apesar que todos andavam armados. E, naquela época eles tinham lanças, eles tinham a Torá diz que existia instrumentos de ferro, né? Era aquela idade do ferro que se usavam nas guerras, mas logicamente não era possível para o povo de Israel conquistar a terra de Israel, conforme consta no livro de Josué. Todas as guerras que a gente conquistou não fazia lógica, como a gente acabou com Jericó, como a gente acabou com Ai, como a gente acabou com Givó. Não é possível como a gente acabou com esses povos, e a gente acabou de uma forma milagrosa. Só que Deus, ele precisa diminuir os seus milagres no mundo. Ele não se manifesta sempre através de milagres expostos. Então, ele se impede para a gente usar as armas. Mas, talvez respondendo a sua pergunta, existe uma discussão entre os nossos sábios quais eram as tribos fortes e quais eram as tribos fracas. E tem duas ideias, eu vou trazer para vocês. Vou abrir aqui só um minutinho. Um minuto. Muito bem. De acordo com uma ideia, as tribos mais fracas eram Reuven, Shimon, Levi, Issachar e Binhamim. São as tribos que Moisés não duplicou o nome delas no final da Bíblia. No final da Bíblia, Moisés abençoa as tribos de Israel. Essas tribos, ele não menciona duas vezes o nome dessas tribos. Então, alguns dos nossos sábios entendem porque esses são as tribos mais fracas. Só que o Urashi, que é o nosso comentarista clássico, traz uma ideia do nosso Talmud que diz exatamente o contrário, que esses que Moisés não duplicou eram os mais fortes e os outros eram os mais fracos. Então fica aí a dúvida qual eram os mais fortes, quais eram os mais fracos. De qualquer forma, não tem como discutir que todos eram muito fortes. Todos eram muito fortes. Tanto que da tribo de Gad, que, de acordo com o que eu estou falando aqui, eram os mais fracos, a tribo de Gad não ficou na sua terra do outro lado do Jordão, até que ele passasse o Jordão, até que o povo de Israel passasse o Jordão, conquistasse a terra de Canaã, e aí eles voltariam para o outro lado do Jordão. Então, por que eles fizeram esse combinado com Moisés, se não é que eles eram muito fortes? Então, existe uma discussão quais eram os mais fortes, quais eram os mais fracos, mas provavelmente todos eram muito fortes. Entendido. Mais alguém tem alguma pergunta?
Lázaro, eu tô tentando desmutar aqui a senhora para ver se a senhora tem pergunta. Aperta no desenho do microfone que tá todo vermelho aí. Oi, More, eu queria fazer uma pergunta. Por favor. More, sobre a questão daquela confusão lá da tribo de Benjamim lá com o resto da tribo de Israel. O motivo deles terem feito tanto mal àquela mulher que era casada com aquele senhor lá, seria por conta da não judaicidade dela, ou alguma coisa parecida assim? Eles eram avessos a algum outro tipo de pessoa? Eles tinham receio de que virasse outra coisa? Olha, se você abre os versículos, não, não parece tanto que era esse o problema, tanto que eles queriam pegar, na verdade, os homens. Eles É, queriam cometer homossexualismo. é isso Então, mesmo. os homens não queriam tirar os homens para fora e acabaram tirando as mulheres. O que até Foi, que eu até eu estava tem razão. pensando comigo mesmo, que foi um ato errado deles também, de terem tirado as mulheres para fora. Deviam tentado ter guerrear com eles, para não ter tirado as mulheres também. Só que É não isso. parecia que a tribo de Benjamim era uma tribo que seguia a Deus naquelas épocas. A tribo de Benjamim era uma tribo na parte, né? Não estou falando de toda a tribo. Parte da tribo de Benjamim eram pecadores. Eles queriam fazer homossexualismo. No final, não fizeram homossexualismo, mas fizeram estupro e cometeram um homicídio. Estupro coletivo, né? Meu Um Deus. estupro coletivo, cometeram um homicídio. Tanto que o povo de Israel dizimou quase a tribo de Benjamim e fizeram uma promessa muito forte de não casar as suas mulheres com a tribo de Benjamim, até que precisaram fazer todo esse sistema para poder manter a tribo de Benjamim viva até os dias de hoje. Hoje, se tem judeus no mundo, parte são da tribo de Benjamim. Uau, uau. Meu Deus. Obrigado pela resposta, Rafa. Todarabá. O que é muito interessante é que a diáspora, que o rei da Síria levou ao reinado do norte do povo de Israel, deixou 10 tribos. Vocês sabem que existe 10 tribos que meio que sumiram do mapa. E que a época messiânica, que a gente acredita que estamos na era messiânica, vai trazer os outros povos de volta para suas origens. São esses 10 tribos de Israel. Aonde estão esses 10 tribos? Alguns dizem que estão no Afeganistão, outros dizem que está no Paquistão, outros dizem que está no Uzbequistão. Outros dizem que pode estar no norte da Índia. Que os filhos de Menaché têm aldeias no norte da Índia de pessoas que mantêm até hoje tradição judaica de enterrar os mortos como os judeus fazem, de fazer casamento como os judeus fazem, de cumprir o Shabat como os judeus fazem, de práticas das festividades judaicas como os judeus fazem. Então, eles dizem ser filhos de Menaché, de Manassés. Estão no norte da Índia. Dizem que tem aldeias na China também, que podem ser descendentes das 10 tribos. Até no Japão, tem pessoas que continuam com a prática de colocar o tefilim. Então, as 10 tribos se dissiparam principalmente pela Ásia Central e a Ásia Ocidental, e pode muito bem ser que muitos que migraram para a Europa depois migraram para a América do Norte e a América do Sul, que foi descobrida por Colombo, podem também muito bem ser descendentes. A gente vê que o Brasil acomodou muitas pessoas que tinham origem judaica e que, por conta da Inquisição, fugiram da Europa, fugiram da Espanha, fugiram de Portugal e abraçaram o Brasil. O Brasil recebeu muito bem essas pessoas. Estima-se que hoje no Brasil pode-se ter 15 milhões de descendentes de judeu. Quando eu falo descendente de judeu, que eles têm uma ancestralidade com países como Portugal, Espanha ou até mesmo outros países da Europa, Itália, e que fugiram por conta
da Inquisição, dos pogroms que tinham naquela época na Europa. Então, assim, nós hoje somos 14 milhões de judeus. Pensem que se a gente soubesse quem são as 10 tribos, e se elas realmente existissem, que talvez poderiam ter mais 25 ou 30 milhões de judeus no mundo. Nós somos só 15 milhões, ou seja, 0,2% da população mundial. Irmã Lázara, quer fazer alguma pergunta? Quero. Pode falar, nós estamos te ouvindo, só não estamos te vendo. Tô ouvindo? Tá ouvindo? Tá bom. Eu queria saber hoje, por exemplo, hoje, se for para mim falar, não, qual é a menor tribo que existiu, ou que existe, né? Porque elas existem até hoje. Eu queria saber qual é a menor, porque antes seria Manassés, né? Mas depois teve aquela divisão, então eu queria ter certeza por causa do projeto que eu tenho aqui. Eu preciso saber, eu quero saber, né, qual é a menor tribo, e eu gostaria também, vou aproveitar, né, e já saber cores. Eu queria saber cores, porque eu preciso saber por causa do projeto, né? Se ele puder me fornecer isso aí, eu ficaria grata. Vamos lá, se você quer saber o número de cada tribo de Israel, no quarto livro do Pentateuco, que a gente chama de Bamidbar, que conta todos os acampamentos do povo de Israel durante o deserto, lá está a quantidade de cada tribo de Israel. Hoje eu não tenho como te dizer isso, porque nem mesmo um judeu é fácil para ele chegar e falar assim: escuta, eu sou da tribo de Benjamim. Nenhum judeu sabe dizer. Por exemplo, se eu perguntar para o Marcos Glicas, Marcos, Sumiu aqui de novo. se você é da tribo de Eudá ou se você é da tribo de Benjamim, você sabe? Não, não sei. Então, eu, por exemplo, sei, por ser sacerdote, eu sei que eu sou da tribo de Levi. Agora, nenhum outro judeu no mundo, muito difícil dizer, um judeu que ele sabe 100% se ele é da tribo de Judá ou de Benjamim. O que eu posso te dizer é o seguinte: cores, tá? A tribo de Judá representa azul. Azul. A tribo de Issacar, preta. A tribo de Zebulun, branca. Uhum, Reuben, vermelha. uhum, Shimon, verde. uhum, A tribo de Gad representa tanto branco quanto preto. uhum, Efraim e Menashe, que são as duas tribos que se dividiram de José, representam preto. uhum, A tribo de Dan representa a safira. uhum, Naftali representa o roxo. uhum, Asher representa preciso ver, Asher, não estou lembrado. E Benjamim, todas as cores. Na bandeira de Benjamim tinha todas as cores. Eu preciso me lembrar de uhum. Asher. Acho que é amarelo. Acho que eu vou ficar te devendo Asher, das cores. A irmã Lázaro, o Uhum. vídeo. Acho que é o trem aqui para colocar para me perguntar a pergunta, mas eu não quis entrar pergunta. Pode Uhum. perguntar. Pode perguntar. Pode perguntar. Sobre as bandeiras, eu não sei se eu falei todas. Vamos lá. Reuven representa mandrágoras. Shimon representa muralhas. Levi, peitoril do sumo sacerdote. Judá, leão.
Issachar representa um burro. Zebulun representa um navio. Dan representa uma cobra. Naftali representa uma gazela. Gad representa tendas, por eles serem aquela tribo que foram nômades, muito tempo nômades. Asher representa uma árvore de olivas. Yosef representa um feixe de trigo. E Binyamin representa um lobo. Uhum. Certinho. E como, por exemplo, como que eu vou saber qual tribo eu pertenço? Primeiro, a senhora tem que saber se a senhora sabe dizer se a senhora é judia? Não, acho que não sou. Então, essa é a primeira pergunta que a senhora tem que fazer. Hum. Pode ser que a senhora tenha uma ancestralidade judaica. Pode ser. Ah, tá. Aliás, eu estou Uhum. vendo o nome Alves. O nome Alves, sim, tem ancestralidade judaica. Como Correia, Lopes, Melo. São muitas famílias. Eu acho que pode ser até 300. Eu acho que existem até 300 nomes de famílias que têm ancestralidade de Portugal e Espanha, que são ancestrais judaicos. Muito difícil dizer se a senhora tem ancestralidade judaica, de qual tribo a senhora pertence, porque mesmo os judeus hoje, que são das tribos que sobraram como tribos de Judá, Binhamim e Levi, não sabem dizer de que tribo são. Eu só sei dizer porque eu sou um sacerdote. E os sacerdotes receberam isso de pai para pai, pai, filho, e obrigatoriamente um sacerdote ele é da tribo de Levi. Então é muito difícil dizer se mesmo os judeus que têm Uhum. pai, mãe, filho, né? Porque o judaísmo passa por ventre. As tribos passam por pai para filho. O judaísmo passa de ventre para filho. Então, se nem os judeus, filhos de judeus, sabem de que tribo eles são, o que dizer então das pessoas que só têm uma ancestralidade judaica, provavelmente não tem como saber 100% de que tribo eles vêm. Ah, sim. Tudo bem. Uhum. E outra pergunta que eu fiz, por exemplo, qual é a menor tribo? Porque houve uma divisão, né? Foi repartido e tudo, mas hoje, for para mim fazer uma lista, qual seria a menor tribo? Porque eu tenho, eu fui lá no livro e tal, e fiz direitinho, só que houve essa divisão. Se a Laura me permite, eu vou levantar todos os números, eu não sei de cor eles. Eu posso levantar todos os números Claro. e passar biblicamente, na época da Bíblia, qual foi a maior tribo. Eu não tenho informações de depois, por exemplo, depois que aconteceram as diásporas, qual se tornou a menor tribo. Porque depois das diásporas se disparam. Eu posso te dizer que na época de Josué, por exemplo, e de Moisés, que houveram algumas contagens, está escrito que houveram algumas contagens do povo, eu posso te pegar cada número que a Bíblia traz e te trazer da mais numerosa à menor, se vocês quiserem. Eu passo para a Laura. Porque houve 2 censos. Certo. Né? Houve 2 censos. E como eu Certo. não sei se a Laura já disse para o senhor que eu tenho um projeto, né? E nesse projeto há 12 quartos, que simboliza 12 tribos. É por isso que eu preciso saber. Entendi. Aí É um você queria colocar projeto o censo de cada tribo, biblicamente falando. Mas o Isso. número que está na Bíblia. Pode ser. Eu te consigo essa informação rápido. Abrindo o livro de... Eu passo todos os números. Uhum. Então, porque, quer dizer, como houve os 2 censos, aí eu estou nessa. Qual que eu vou usar? Qual o censo que eu vou usar? Então, houve 2 censos, verdade. Isso. Né? Aí você Então, qual pode o ver... censo que eu uso? Para Exato. ficar, né, para ficar conforme com Deus, né? Conforme... Os dois são Porque desde corretos. que
Os dois são corretos, mas eu gostaria de saber qual o senso que eu vou usar. É, não sei. Sabe, eu É uma gostaria de decisão fazer, sua. gostaria de fazer mais uma pergunta, se possível, por gentileza, Claro. sobre a questão da pergunta que Jacob ele responde para Paró, sobre a questão, né, dos dias de vida dele, né, e ele parece que faz tipo uma queixa, né, dizendo que os dias dele não foi bom, que não foram fáceis, não foram muito É, proveitosos, vamos dizer assim, de passagem, né, que ele parece que ele não se sente, né, confortável em falar sobre a questão da vida dele, que parece que não foi fácil realmente, né. Então, baseado nisso, posso dizer que aquelas brachot que Isaac Avinu ele falou sobre Yaakov, elas de fato elas não se cumpriram como previsto. É, ele não teve realmente aquelas bênçãos todas que Esaú achava que ele ia roubar dele, aquela coisa parecida. Aquilo não, na vida de Yaakov, aquilo não se concretizou, todas aquelas bênçãos que o pai falou, ou, né, pelo fato não, dele ter, entre aspas, né, usurpado as bênçãos do irmão, né, que eram para o irmão, mas que foram para ele, de fato, mas isso não se concretizou na vida dele. não, se concretizou na vida dele, mas ele está dizendo que a vida dele passou. A vida de Jacó, dentre os 3 patriarcas, foi a vida mais sofrida, né? Jacó Aham. teve sofrimento com Esaú, teve sofrimento com Lavan, teve sofrimento com Raquel, teve sofrimento com José, com Shimon, com Adiná. Enfim, foi o patriarca mais perseguido. E ele quer dizer com isso que a vida dele não se aproximou a vida de tranquilidade que teve Isaac e Abraão. Ele faleceu com 147 anos. Já o seu pai, 180 anos. Então, ele está dizendo: a minha vida não chegou à plenitude de tranquilidade e como a vida dos meus antepassados. Apesar que eu não lembro onde eu vi que, por ele ter reclamado disso, Deus sim castigou ele. Eu preciso só achar onde eu vi isso. Aliás, vocês sabem, o conceito de doença na Bíblia aparece com Jacó. Está escrito que Jacó ficou doente, José trouxe seus 2 filhos para ele abençoar, e aí ele troca as mãos, abençoa Efraim com a mão direita. Nunca na Torá teve o conceito de doença. A primeira pessoa que se torna doente, enfraquecida, é Jacó. Pode muito bem ser por ter reclamado e contestado que a sua vida não foi tão boa, não foi tão proveitosa. Então ele foi a primeira pessoa a sentir fraqueza no seu corpo, a primeira evidência que a gente tem na Torá de machalá, rolê, doença. Uau, interessante, viu? Muito interessante isso aí. Muito mesmo. Grande aprendizado. Obrigado, Rafa, por responder. Mirra, eu Obrigado. tenho uma pergunta. Por que 12 tribos e por que de Israel? Por que, assim, de Jacó? Por quê? Por que de Jacó e não de quem? De outro patriarca, você está falando? E por que 12? Eu acho que o número 12 ele simboliza tempo, né? O 12 simboliza os signos, as constelações, as horas. As horas são divididas em 12, né? São 24 horas, são 2 vezes o 12. O mundo está dividido em 12, 12. Então, é uma certa forma de completitude. Tanto que Urashi traz em alguns lugares que o Yaakov queria ter sua cama completa. O que ele quer dizer com a cama completa? Que através das 12 tribos ele se sentia completo, trouxe a completitude do povo de Israel. E quando ele escutou Tarof Taraf Yosef, o meu filho José foi assassinado por um animal, quando ele viu a túnica de José toda banhada em sangue, ele disse: olha, acabou, eu perdi o meu mundo vindouro, e agora a minha cama já não é mais 12 partes, agora a minha cama é 11 partes.
E depois, está escrito, quando ele viu José, ele falou, Amutapam, agora sim eu posso morrer. Agora eu me sinto completo para morrer. Porque a minha cama voltou a ser 12 partes. O número 12 representa uma completitude. Ele representa o dia, ele representa a noite, ele representa o espaço, ele representa a perfeição. Então, através das 12 tribos, chegou-se na perfeição do povo de Israel, do Israel, que era Jacó. Jacó mudou seu nome de Jacó para Israel. Bnei Israel são os filhos de Israel. Então, para se tornar os filhos de Israel, eles precisam ser o número 12. Representa a completitude. Entendi. E por que com ele? Tem algum Olha, motivo específico de Deus tê-lo escolhido? eu acho assim, Jacó simboliza dos 3 patriarcas, Abrão simboliza a bondade. Se você for ver a história de Abrão, ele é todo bondade. Carinhoso, receptivo com as visitas. Isaac representa a gvurá, a força, ao ponto de se auto-sacrificar, aceitar se sacrificar por um bem maior, pelo Criador. E Jacó, dizem nossos sábios, é a mescla de ahavá, de amor, que é a bondade, com a gevurá. Sabe que tem certas cores que a gente só consegue chegar com a mistura de outras. Não é? Existem algumas cores que você precisa pegar na paleta de cores e você mistura essas cores para chegar, de repente, na cor que você quer. Dizem nossos sábios que quando você mistura o amor, a bondade, a caridade, com gevurá, com força, com heroísmo, você chega numa das maiores virtudes, na verdade, é a maior virtude, chamado emet, verdade. Jacó simboliza a verdade. E eu acho que ele, como eu falei no comecinho da nossa aula, ele é a ponta do triângulo. Um triângulo você não pode formar se você não tem essa ponta. Se você tem 2 partes de um triângulo, você não tem um triângulo, você pode ter metade de um quadrado. Faça um triângulo e você vai ver que, na verdade, pode ser só metade de um quadrado, ou de um losango, você não tem ele. O triângulo só se fecha com o último traço, formando o bico. E o Yaakov simbolizava o bico, que é o emet, que é a mescla da bondade com a severidade, gvurá, que é heroísmo. Então, eu acho que ele foi o que teve o mérito de poder trazer as 12 tribos de Israel. Também acho que as coisas boas vão nascer das coisas difíceis. E quem coleciona histórias difíceis é Jacó. Quem coleciona histórias de muita dor e muito sofrimento é Jacó. Do mesmo jeito que Davi é o que coleciona sofrimento suficiente para poder escrever o livro dos Salmos. Se tornou o livro mais utilizado na hora do aperto de qualquer pessoa que ela abre os Salmos, fala assim, por que os Salmos têm tanto poder? Porque é difícil você achar alguém que sofreu como Davi. Jacó pode estar nessa lista, mas Davi está certeza lá na lista dos homens que mais sofreram no mundo, com seus filhos, com a sua filha, com Saul, com perseguições e tudo tal. Então, dessas pessoas que têm tanto sofrimento, nasce a luz. De dentro da escuridão, nasce a luz. Como disse também Sansão, do amargo sai o doce. Quando ele fez aquela parábola, quando ele fez aquele enigma para os filisteus e perguntou o que é doce que sai do amargo, referindo-se ao leão que ele matou e depois as abelhas que fizeram uma colmeia lá e saiu do amargo do leão que ele matou, saiu o mel das abelhas. E Deus, a gente vê na história da humanidade que as coisas doces saíram das coisas amargas. O rei Messias saiu de um relacionamento promíscuo, de um incesto, de um sogro tendo relação com a sua nora. E de lá vai sair o homem que vai libertar toda a humanidade. Porque é do amargo que sai o doce.
E as pessoas que são sofridas têm um poder muito forte de rezas. É por isso que Deus também diz na sua Bíblia: não tormente, não faça sofrer a viúva, não faça sofrer o órfão, não faça sofrer o convertido. São todas pessoas oprimidas, reprimidas, sofridas, amarguradas, que através da reza deles pode as coisas se virarem contra você. A amargura da alma deles fazem a reza deles se tornarem muito poderosa. Então, por isso que a reza de Davi é muito poderosa, os salmos de Davi é muito poderoso, mais poderoso que os livros de Salomão, que são livros de muita sabedoria, mas não tem tanto poder de reza nos livros de Salomão como tem os livros de Davi. E eu também, por isso, acho que Jacó acaba se tornando a junção de todos os patriarcas, se tornando a verdade, o Israel, que dele nasce o povo de Israel. Incrível, incrível. Irmã Lázaro, tem mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Pergunta não tenho. Tenho assim, uma reflexãozinha para fazer de Davi. Eu acho muito interessante isso aí. E aí, às vezes, as pessoas questionam, mas Davi pecou, Davi fez isso, mas Davi sofreu. E ele é o homem segundo o coração de Deus, né? Talvez nisso aí, por causa do sofrimento, por causa da verdade, né, que havia no coração dele, da sinceridade, né? E eu achei muito boa essa explicação dele sobre Davi. Muito bom. Presta atenção no que eu vou te Davi. falar agora. Os nossos sábios dizem que todo mundo que diz, qualquer um que disser que Davi pecou, está errado. Se alguém diz que Davi pecou, ele está errado. Eu nunca entendi esses sábios. Porque se você lê a história de Batsheva e de Urias Ahiti, que Davi colocou o marido de uma mulher que ele pegou de uma forma errada, foi um adultério. Ele pega e coloca o marido dessa mulher na linha de frente de guerra, sabendo que possivelmente ele vai morrer. Deus não gostou dessa atitude porque o primeiro bebê que nasce, e na verdade esse primeiro bebê ele não nasce, ele morre, e só o segundo bebê é Salomão. Então, como nossos sábios podem dizer que Davi não errou, que Davi não pecou, e que se eu disser Kol mi she'amar sheDavid chatá eino ela toé, qualquer um que diz que Davi pecou, ele está errado. Então, não é possível. Davi pecou. A resposta é: Davi errou, mas Davi não pecou. Porque errar não é sinônimo de pecar. Todo ser humano erra, porque somos humanos de carne e osso. Não necessariamente todos os humanos pecam. Nós, humanos mortais comuns, nós pecamos. Davi não pecou. Davi errou. Da história de Davi nasce um grande ensinamento. Errar não é sinônimo de pecar. Davi cometeu um erro, mas não um pecado. E através do erro dele, nasce o grande rei Salomão, o homem mais sábio do universo, que constrói a casa de Deus, o templo sagrado, e que de lá nasce todo o reinado do povo de Israel. Através do erro nasce o doce, vem o que é doce. Não necessariamente o erro foi o pecado. Por quê? Porque Deus, ele sente o mundo, ele conduz o mundo, às vezes para o seu servo errar, não pecar, errar, para que desse erro saia coisas doces, coisas boas. Então, Davi não pecou, Davi errou. Muito boa explicação, gostei. Obrigado. Eu que agradeço. Mirra, eu Estou muito grata quero. por essa reunião. Que bom. Que bom que a senhora gostou. Mirra, eu quero te agradecer. Não sei se tem mais alguma coisa para você passar, se nós vamos. Bom, eu queria primeiro concluir agradecendo você, Laura, e todos que participaram. O Marcão ficou muito quieto, mas daqui a pouco eu vou ver ele pessoalmente no escritório dele. Dizer que esse é um tema muito intrigante, né? Porque
Todos nós queremos saber de que tribos a gente pertence, né? Como a Lázara falou, e é uma coisa muito difícil, nem mesmo nós judeus sabemos, mas sabemos que essas são as tribos que deram a origem da humanidade, porque muitas nações, civilizações nasceram com a diáspora do povo de Israel, porque sempre foi um povo abençoado, conforme a bênção de Abrão, que Deus vai abençoar a semente do povo de Israel, da semente de Abrão. Essa semente se espalhou pelo mundo todo, não só lá na Mesopotâmia, que eles estavam lá, que era a região de Abrão, ela se espalhou por todos os 4 cantos da terra, levando sabedoria, levando bons ensinamentos, levando ética e moral. Provavelmente toda a história da tribo e que elas se dissiparam é um plano maior de Deus para levar para os 4 cantos da terra os ensinamentos de Deus. E eu quero aproveitar e dizer que parabéns a todos vocês que se interessam pela palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer para nós boas condutas e boa educação para passar para as próximas gerações. E, infelizmente, a gente vê muito, principalmente no nosso país, a ignorância reinando, e é exatamente onde reina a ignorância? Onde não tem a palavra de Deus. Onde não tem estudo e onde não tem a palavra de Deus, reina a ignorância. Porque quanto mais a gente estudar a palavra de Deus, mais trazer a religião para dentro da nossa vida, vai ter a sabedoria, vai ter educação, vai ter boas crianças, vai ter pessoas andando num caminho de fé. Então, é isso. Agradecer aí pelo convite de vocês. Eu estou sempre à disposição quando vocês me chamarem. Eu vou ficar na dívida de trazer os números exatos para Lázara, que pediu do censo. Eu posso trazer para você os 2 censos e aí a decisão é sua. Mirra, muito, muito obrigado. Glicas, obrigada por ter feito esse intermédio aí. Mirra, muito obrigada, você contribuiu demais. Eu acho que foi uma aula completamente diferente. Eu acho que nenhuma das irmãs aqui presentes, das pessoas, eles tiveram a oportunidade de aprender diretamente com um judeu. Acho que essa foi a primeira vez que tiveram essa oportunidade. Eu tenho certeza que é um momento que vai ficar gravado no coração de cada um. Obrigado a vocês. Com Muito certeza. obrigado. Com certeza. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Depois eu gravo e envio para vocês também. Obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus. Mirra, obrigado.